Muito bom dia a todos. Nós estamos chegando no vídeo número 55 do estudo descomplicado do Evangelho de Mateus. A nossa proposta é sempre, diariamente, logo pela manhã, te dar a chance de ter uma oportunidade de ter um contato vivo com a palavra de Deus, de uma forma em que você possa refletir e de uma forma em que você possa olhar segundo a ótica do Criador, cristocêntrico. Portanto, eu quero levar você a perceber que a vontade, Deus tem uma vontade, Cristo tem uma vontade e ele tem um tribunal, porque importa que todos nós compareçamos ao tribunal de Cristo e todos nós seremos julgados. E por esta ótica, talvez eu machuque você. Sabe como eu posso te machucar? Pela espada. E não importa a sua posição. Se você diz que é pastor, para mim você não é pastor, você é servo. Já estou começando a te machucar. Se você diz que você é pastor, porque toda vez que você chega num púlpito e fala, eu sou o pastor da igreja, você está dizendo uma palavra que você pode sofrer juízo. Sabe por quê? Porque o pastor é Jesus Cristo, você é um servo, e ele mesmo estabeleceu isso em Mateus 23, do 8 ao 12. Vamos lá? Eu vou abrir a Bíblia lá em Mateus 23, de 8 a 12. Vamos voltar nesse ponto aqui. Isso não é repetitivo, isto é necessário. A gente precisa ouvir a palavra de Deus até que possamos praticar. Vou ler lá. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra, não chamem ninguém de pai, porque um só é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados de guias, de pastores, as águas de descanso. O Senhor é o meu pastor. Salmo 23. Portanto, esse guia aqui é pastor. Porque um só é o guia, um só é o pastor de vocês, o Cristo. Quem é o nosso pastor? Está lá em João 10, 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E continua no versículo 11 de Mateus 23. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Portanto, Jesus estabelece aqui duas designações que possamos nos chamar. Primeiro, irmãos, nós somos todos irmãos, porque nós temos um Pai que é Deus. E Cristo é o cabeça da igreja. Né? Cristo é o cabeça da igreja. E também é o nosso irmão mais velho, porque ele nos ensina. E eu estou falando com base na palavra dele. E se eu falar com base na minha palavra, não tem valor. Eu estou ensinando eu estou adicionando fermento, pecado. E aí eu vou sofrer juízo no dia final. Por isso que eu não me importo que a palavra ela seja como Hebreus 4:12. Nós vamos ler depois Hebreus 4:12. Mas vamos terminar aqui. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E aqui é um princípio, está em letras vermelhas. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, letras vermelhas. Isso significa essa versão bíblica, palavras de Jesus, que nada mais é do que a constituição do reino dos céus. Portanto, o tribunal não é de Paulo. Ah, mas Paulo fala isso. Tá? Paulo fala inspirado por Deus e Paulo não se contradiz com Jesus. Em nenhum momento ele se contradiz. Quando Paulo fala algo que talvez seja um pouco diferente, é porque ainda Paulo está mostrando que ele está em fase de crescimento. Né? Então existem pontos em que eu possa falar para você, que eu não vou falar isso agora, para a gente não sair do foco, em que Paulo ele estabelece algo, mas que Jesus ele deixa muito claro aqui. Né? Então Paulo ele ainda tinha as suas raízes judaicas. Portanto, em algumas oportunidades Paulo fala algo em que se a gente não voltar para as palavras de Jesus, a gente estabelece como algo totalmente correto e a gente pode ter problema diante do tribunal de Cristo. Vocês entendem? Vocês talvez não entendam porque eu não estou falando o exemplo. Não é o momento ainda. Eu vou falar ainda. Eu quero deixar você curioso. Você precisa ficar curioso em relação à palavra de Deus. E aí, você tem lido a palavra de Deus? Ou você só está falando, né? Ah, ele fala assim, ele fala de pastor.
É fácil falar isso, né? Sabe por que eu falo de pastor? Porque eu não quero ver nenhum pastor sendo reprovado e indo para o inferno. Aliás, não é pastor, é servo de Jesus. Você que ostenta esse título, que chega assim, né, na congregação, né, no lugar onde estão os irmãos reunidos, né, na Assembleia dos Santos, você chega e fala assim, eu sou o pastor da igreja. Você está falando uma palavra em que você implica juízo para você. Não fale isso. E fala assim, eu sou o servo do Senhor que eu vou ministrar a palavra de Deus. Fale isso. Eu sou o irmão que eu sou um irmão responsável pela palavra que vou ministrar a palavra de Deus. Não fale eu sou o pastor da igreja, porque o pastor da igreja é Cristo. Porque se você fazer isso, você vai levar os irmãos, as ovelhas do Senhor Jesus, do pastor verdadeiro, a te exaltarem. E aí eles podem estar cometendo idolatria, considerar você em alta conta, e você é pecador, você como eu, você é falho, você é sujeito a falhar, você tem pensamentos impuros e você tem que rogar pelo sangue do Senhor. Você sabe que quantos dias a gente é tentado, você sai na rua, a gente é tentado, a gente liga a internet, a gente é tentado e a gente precisa do sangue do Senhor. E é pela misericórdia do Senhor que nós estamos aqui prosseguindo falando da palavra de Deus. Porque eu não teria condições de falar a palavra de Deus se o sangue de Jesus não me limpasse todo dia. Porque todo dia eu peco, eu penso coisas erradas. E nós precisamos encarar a nossa natureza, não disfarçar, não achar que nós porque aceitamos Jesus, nós não temos muitas vezes pensamentos impuros e nós devemos nos arrepender. Nós temos sim, mas é um exercício, é uma luta. João disse, no Evangelho de João, que dos dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado por força, por violência, e os violentos, os esforçados é que se apoderam do reino. Esse esforço não é lutar contra as pessoas, não é guerra contra as pessoas, é guerra contra a gente. Efésios 5, né? Gálatas 5 que diz que há uma luta contra a carne luta com o espírito e o espírito contra a carne. Então existe uma luta muito forte. Então fortaleça o seu espírito para que você não caia em tentação, não caia em tentação. Se você cair em tentação, você fica fraco, você não consegue nem ouvir a palavra que eu estou te falando, porque vai doer muito. Quando a gente está muito em pecado, quando o pecado está absorvido em nós, você não aguenta ouvir as palavras saudáveis de Jesus. E lá em Efésios 4, em Hebreus 4:11, 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Nós temos que prestar conta diante do Senhor Jesus. E com base nessa seriedade, eu não sigo necessariamente uma questão ética no sentido de poupar você. Você que ministra a palavra de Deus, você vai sofrer maior juízo. Eu vou sofrer maior juízo. E não temos como escapar disso. E eu vou ler isso para vocês. Digo a vocês, o Senhor Jesus em Mateus 12:36 diz assim: digo a vocês, no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra frívola. Frívola quer dizer incoerente, inconstante, palavra inútil. Então, vou repetir o versículo. Digo a vocês, no dia do juízo, Jesus dizendo, Jesus Cristo, as pessoas darão conta de toda palavra frívola, toda palavra inconstante, inútil, que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Então, qual é a saída para nós? A saída está na própria Bíblia, que diz assim, o Senhor Jesus diz lá em João 6:63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês. Você que é descrente,
Você que está me criticando, você tem que ver que a minha ótica é a ótica de Isaías 55, de 8 a 11. Você vai ler lá, não vai dar tempo de ler tudo. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho falado, que eu lhes tenho falado, são Espírito e são vida. Não fique na carne. Se você ficar na carne, você falará palavras que você sofrerá juízo. Entre no Espírito, invoque o nome do Senhor. Você sabe que invocar o nome do Senhor Jesus te leva para o Espírito? Você fala Senhor Jesus, porque ninguém pode invocar o nome do Senhor se não for pelo Espírito. Portanto, invoque. Se você já aceitou, se você não aceitou o Senhor Jesus, veja os vídeos anteriores. Existem números, existem aí hoje 55, 60 vídeos com os dos jovens. 55 hoje, mais 5 dos jovens. Existem 60 vídeos. Veja do primeiro, vai vendo, veja os vídeos, porque eu não estou aqui na ótica humana, eu não estou aqui querendo que você me dê um centavo, eu não estou aqui querendo que você me chame de profeta, de pastor, de mestre, porque eu não sou nada disso. Aliás, estou na condição sim de profeta e estou pastoreando, mas na função, é na função. Isso não é título e não é profissão, isto é vocação, porque eu fui chamado antes de nascer. Jesus há de vir e Jesus vai voltar, e antes dele voltar, eu estou aqui te alertando. Irmão, o juízo do Senhor está chegando, o dia do juízo está chegando. Você precisa de conserto na palavra, não é no que eu acho, mas é na palavra. Importa, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração.